Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! A sexta-feira chegando, o final de semana tá à porta batendo já e nós vamos estudar a última mulher da semana, uma mulher preciosa que não tem nem nome, gente. Que coisa mais linda! Hoje a gente vai dar uma passeadinha lá sobre a cidade da Síria, uma cidade onde morava a escrava de Naamã. Eu, Lani Nola, falo com você aqui de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter aqui comigo. Vamos lá então? Eu vou estar lendo hoje em 2 Reis 5. Então eu vou estar salteando um pouquinho. 2 e 3, o 6, o 8, o 14 e o 15. Então por isso, às vezes você pode dar uma perdidinha, mas bora lá, depois estudando, né, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Vou estar lendo na NAA. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim. Porque o rei ficou com um pouco de medo de Naamã, né? Afinal, ele era do exército da Síria. E ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Mas antes disso, se você for estudar, Naamã relutou ao descer lá por conta do seu orgulho. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como uma pele de criança e ficou totalmente limpa. Depois ele voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Aleluia! E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Gente, que propósito, né? Hoje a gente vai ter que se ater só à menina, a escrava de Naamã, mas essa história é maravilhosa, né? Porque a lepra nos torna insensível. A hanseníase, né? Ela nos torna insensível, a gente não sente. E assim muitas vezes a nossa vida espiritual tá assim, a gente já não sente. O orgulho, a altivez, a posição de estar em certo cargo ou função nos deixa leprosos e a gente nem percebe. Mas vamos lá, a história desta menina maravilhosa. A Bíblia não cita o nome dessa menina, mas mostra o nome desse homem, Naamã. A menina citada aqui em 2 Reis é descendente do povo judeu e foi levada como prisioneira pelo exército do rei da Síria ao invadir o território de Israel, saquear seus bens e levar cativo os seus moradores. Gente, ela não foi lá e convidaram ela para trabalhar na casa de alguém, né, de um homem importante, mas ela foi raptada, foi como prisioneira, como escrava, e ela não tinha direito a nada. Ela simplesmente foi arrancada dos seus entes queridos e colocada numa casa estranha. Porém, ela é um exemplo de fé e devoção ao Senhor. Eu fico assim, maravilhada com a história dessa menina. Ela brilhou, gente, num lugar onde só havia trevas. Ela foi sequestrada e para a casa onde ela foi levada, o seu senhor estava leproso. Mas o que ela carregava era maior que qualquer dor, doença ou tristeza. Pensem, olha essa menina. Eu imagino uma menina pequenininha, ranzinzinha, assim, magrinha, né? Pequenininha, franzina, lá trabalhando. De repente percebe que o seu senhor está leproso. Mas olhem só,
uma pessoa posicionada no lugar certo, em Deus, mesmo em meio às tribulações, às circunstâncias difíceis, às doenças, ela vence e cumpre o propósito pela graça do Pai que está sobre ela. Sabem, não deve ter sido fácil para essa menina ser arrancada de seu lar à força e lançada numa terra estranha, numa casa estranha e ali ainda dar frutos, gente, para o Senhor. Mas como uma boa semente, ela germinou da essência que havia no seu interior. O que havia dentro dela veio para fora. Aleluia! Anote aí, o que tem dentro de mim? O que tem dentro de nós está vindo para fora? Que essência está vindo? De que natureza nós somos? O que está vindo para fora? Nós revelamos a natureza do Senhor? Isso me leva a pensar onde Deus tem nos plantado, o que tem saído de dentro de nós. Nas circunstâncias difíceis é que vimos quem realmente somos. Gente, que nós possamos caminhar tão pertinho do Pai como essa menina caminhava e o conhecer como ela o conhecia, pois para fazer o que ela fez, agir dessa maneira, pagar o mal com o bem, só pode ser alguém de que tem um relacionamento íntimo com Ele, alguém que conhecia o Deus que servia verdadeiramente. Não era um Deus distante, mas um Deus que ela conhecia. Ela lembrou que na terra dela tinha um homem temente a Deus que podia, sim, curar Naamã de sua lepra. Ela se levantou humildemente naquela casa e falou à sua senhora sobre um profeta de sua terra que poderia curar o seu senhor, sem esperar nada em troca. A intenção dela era somente abençoar aquele homem que vivia leproso. Ela não pensou assim, o que será que eu posso ganhar em troca? Tanto que não aparece nem o nome dela e nem o que aconteceu com ela depois, só diz que Naamã foi curado. Então, eu não sei, mas provavelmente essa menina continua ali naquela casa. Antes mesmo, escrava, a menina não se revoltou contra Deus. Ela era prisioneira e não podia libertar ninguém, mas conhecia quem poderia libertar as pessoas da dor, da lepra, das doenças. Aquela menina falou com tanta convicção que a esposa de Naamã convenceu-o a ir até o profeta. E a palavra nos diz que ele foi curado. Uma menina que não aparece nem o nome em nenhuma parte da Bíblia, eu pelo menos não encontrei, se tem, eu desconheço. Esta menina mudou a história de um homem, e esse homem duro, esse homem que já não tinha mais sensibilidade, reconheceu que havia um único Deus. Olha o que faz uma pessoa bem posicionada no lugar certo. A Bíblia não relata o que aconteceu com a menina, mas sabemos que ela cumpriu o propósito dela naquela casa. Onde Deus tem nos colocado, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Pode ser que ela foi libertada depois da cura do seu Senhor ou não, mas não poderia deixar o seu Senhor sofrendo, conhecendo um homem de Deus como Eliseu e sabendo que Deus o usava na cura. Ela não perdeu tempo. Então, lá no versículo 15, fala assim, Naamã fala assim, que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Só o fato desse homem, um sírio, um homem, se você for ler lá, vai ver que ele quis levar até a terra para levar lá para a Síria, para ele poder levantar um altar para o Senhor, de adoração ao Senhor. A partir desse momento, Naamã mudou a sua vida. Um homem leproso agora era um homem curado, um homem apaixonado pelo Deus de Israel em sua própria pátria, pois recebera a cura física e principalmente a cura da alma. Quero deixar para vocês uma lição dessa pequena jovem, dessa menina. Embora sendo tão jovem, ela era emocionalmente madura e demonstrou com ousadia a sua fé no Deus de Israel. Gente, anotem, grifem isso, emocionalmente maduro. Pai, derrama sobre nós uma graça, Senhor, e nos forja, Pai, nos ensina. Nós queremos crescer e ser, sim, homens e mulheres emocionalmente maduros, que não ficam de
mimimi de coisinhas pequenas. Nós queremos enxergar além, enxergar o que tu tem, qual é o teu propósito a partir até das nossas dores, Senhor. Que nós possamos entender, Pai. Nos ajuda. Ela teve atitudes que a diferenciaram de algumas pessoas que em seu lugar poderiam estar revoltadas e tristes por sua condição de ser arrancada do seu convívio familiar para estar em terra estranha. Seria perfeitamente compreensível, né, gente, se ela se sentisse abatida ou até amargurada. Porém, suas atitudes demonstraram uma fé inabalável no Deus que seus pais serviam e do qual ela com certeza já tinha conhecido pessoalmente. A prática de sua fé foi capaz de ultrapassar seus próprios sentimentos. Olha só, lá em cima a gente viu emocionalmente maduro. E agora? A prática da fé ultrapassa os seus próprios sentimentos. Muitas vezes os nossos sentimentos querem nos prender, que nós não sejamos pessoas presas por nossos sentimentos, que nós sejamos pessoas livres em Deus para realizar o seu propósito. Ela pode entrar para a história, ela pôde assim entrar para a história e se permitir ser usada por Deus para mudar a história de outras pessoas também. E eu creio que assim como essa menina, eu e você, podemos ser posicionadas e entrar para a história e mudar a vida de alguém. Pai, que possamos ter um coração como o desta menina que ousou ser parecida contigo e teve o seu nome na história, deixando um legado de esperança e fé. Amém. Eu fico até constrangida com a história desta menina e eu posso sentir a presença do Pai neste lugar. E uma coisa que eu tenho pedido muito para o Senhor é que eu possa crescer, não ser levada pelos meus sentimentos e crescer emocionalmente, ser uma pessoa madura emocionalmente. E esta mesma oração eu peço que o Pai derrame sobre todas as vidas que estão ouvindo essa oração, que nós possamos ser pessoas emocionalmente maduras e não deixar que os nossos sentimentos nos prendam, mas que nós sejamos livres e que a prática da nossa fé seja capaz de ultrapassar os nossos sentimentos. Amém? Deus te abençoe.